Boa noite a todos. Agora sim estamos ao vivo. Hoje a live vai ser com o professor Marcelo Razin, coordenador do programa de Engenharia de Produção do mestrado e doutorado em Engenharia de Produção da UFPE, tá? Prazer ter vocês aqui, Tomás, Michele, Ellen, Douglas. Grande abraço para vocês aí que estão entrando agora, conhecidos, Felipe. Boa noite a todos. Já vou convidar aqui o professor Marcelo para a gente não perder tanto tempo aqui. Convidando agora o professor Marcelo. Então hoje, pessoal, a gente vai falar com o professor Marcelo. Boa noite, professor. Boa noite, Helder. Boa noite, pessoal. Tá me ouvindo Tá me bem? escutando? Tudo bem, tudo tranquilo. Tranquilo. Ótimo, então. Joia. Professor, prazer ter você aqui, tá? Esse é um tema que eu acho que eu gostaria de ter feito há muito tempo já, mas só agora, felizmente, a gente conseguiu falar sobre mestrado e doutorado, né? Principalmente o lado profissional, né? A ideia aqui é colocar aqui as pessoas, todo o conhecimento que o senhor tem e que o departamento tem de engenharia de produção da UFPE sobre esse assunto, sobre o mestrado, doutorado, pós-graduação tão desejada por tanta gente, tá? Então, pessoal, a ideia aqui é a gente bater um papo, né, sobre como ingressar, né, no mestrado e doutorado, qual a diferença entre um mestrado e um doutorado profissional, tanto o mestrado profissional quanto acadêmico, o doutorado profissional também, enfim. Então, a ideia aqui é a gente bater um papo com o professor Marcelo, professor que já é coordenador do programa, né, do mestrado e doutorado da UFPE, de Engenharia de Produção. Mas aí, professor, fique à vontade de se apresentar, falar um pouco do programa antes de a gente começar aí o bate-papo, tá bom? Ok, Helder. Obrigado, boa noite a todos mais uma vez. Bom, sou professor lá da Universidade Federal de Pernambuco, né? Atuo no Departamento de Engenharia de Produção já há quase 10 anos. E atualmente sou coordenador do Programa Profissional em Engenharia de Produção, que hoje ele contempla tanto o mestrado profissional como o doutorado profissional, né? Que eu acho que a gente vai bater um papo aqui e a gente vai ver exatamente essas diferenças, né, entre o programa profissional e o programa acadêmico, que ele é coordenado por um outro coordenador, a professora Daniele, que faz esse gerenciamento aí das turmas, tanto de mestrado acadêmico quanto de doutorado acadêmico. Ok. Pessoal, esse tema é muito pertinente. Eu quero agora fazer um convite para vocês aí. Todo mundo que acha que tem um amigo ou um colega que gostaria de fazer um mestrado ou um doutorado, coloca o aviãozinho aqui, aperta e chama aí essas pessoas para participar dessa live. Eu acredito que vai ser bem interessante, né? Esse tema aqui é um tema bastante rico e pouco difundido, inclusive, nas mídias sociais, tá bom? Então vai chamando aí os seus amigos que desejam fazer um mestrado, um doutorado, tá bom? Professor, acho que a primeira pergunta que eu queria fazer é sobre justamente a diferença, né? Muita gente não conhece a diferença entre o mestrado e o doutorado, tá? Então a gente poderia bater aí, iniciar, qual a diferença entre o mestrado, o doutorado, em termos de produto, em termos de carreira, em termos de perspectiva? Qual seria a diferença aí entre esses dois programas? Certo, pergunta interessante. Isso, na realidade, a gente percebe na sociedade uma dúvida muito grande com relação ao que é um mestrado, ao que é um doutorado, né? Os diferenciais, quais são os ganhos, na realidade, que, enfim, o indivíduo ele pode ter quando ele cursa um mestrado e um doutorado. O primeiro ponto é que são modalidades que a gente chama stricto sensu, né? Diferentemente do lato sensu, a modalidade stricto sensu ela é regida pela CAPES. Então, a CAPES ela faz todo o direcionamento, né? Desde a abertura, análise e aprovação de um novo programa, de um novo curso, todo o gerenciamento e também a análise que acontece aí periodicamente. Então, antigamente, até poucos anos atrás, essa análise ela acontecia a cada 3 anos. Hoje, essa avaliação ela acontece a cada 4 anos. Os programas são avaliados para ver o desempenho do programa com relação aos requisitos que a CAPES estabelece. Mas vamos lá. Primeiro ponto, acho que diferencia um pouco é o tempo de duração, né? Então, a gente tem aí um tempo médio de duração para o mestrado que vai aí na ordem de 2 anos, tá? Enquanto que o doutorado ele gira em torno de 4 anos de curso, certo? Então, logicamente, como o mestrado ele é um curso de menor duração,
ele tem uma menor quantidade de créditos que o aluno ele precisa pagar, né? Então, nos nossos programas de Recife, de engenharia de produção, tanto acadêmico quanto profissional, por exemplo, o aluno ele precisa cursar o que a gente chama aí de 24 créditos, que equivale a 360 horas de carga horária, para o mestrado, enquanto que para o doutorado ele precisa cursar 570 horas, que equivale a 38 créditos. Então aí a gente já nota aí uma diferença de carga horária, né? Então esse seria o primeiro ponto. Bom, depois das disciplinas, para o mestrado vem a parte de desenvolvimento da dissertação, né? Então o aluno de fato entra naquela parte de pesquisa, onde ele vai se aprofundar com relação àquele tema que ele está desenvolvendo, né? E a partir daí ele vai iniciar o processo para chegar até a etapa final, que seria a defesa da dissertação, que daria a ele o título de mestre. Tá? Já no doutorado esse caminho é um pouquinho mais longo, né? Então ele vai ter mais tempo para cursar as disciplinas e em seguida, antes de começar o desenvolvimento da tese, pelo menos nos nossos programas, ele passa para uma etapa de qualificação, onde é avaliado o desempenho dele com relação ao inglês, tá certo? E além da entrega de outros produtos que a gente exige para que então ele possa estar apto a defender a sua tese. Tá? Então esse seria um segundo ponto também que é bem interessante, o caminho é um pouco mais longo e com mais etapas, tá certo? E por fim, né, a diferença entre a dissertação e a tese, isso a gente vê muito frequentemente as pessoas, enfim, chamarem de dissertação de doutorado e tese de mestrado, isso é uma coisa comum, né? Mas a diferença é que na tese você precisa ter o que a gente chama de ineditismo, tá? Ou seja, diferentemente do mestrado, o seu produto final na tese do doutorado tem que mostrar de fato algo inovador, que até o momento não foi desenvolvido, não foi apresentado. Então esse também é um desafio a mais quando a gente compara aí o mestrado com o doutorado em termos de produto final. Então o aluno ele só vai defender quando ele tiver de fato um produto do que a gente chama inédito, né? Em termos de pesquisa, em termos de aplicabilidade, em termos de impacto, enfim, em termos de vários aspectos que são considerados aí ao longo do curso para avaliar esse trabalho final do aluno. Tá? Em termos de ganhos para os alunos, né, ou seja, os novos mestres e doutores, eu acho que, acima de tudo, no meu ponto de vista, o grande ganho vem em termos de conhecimento. Tá? Tanto no mestrado quanto no doutorado, existe uma imersão muito grande no tema que o aluno ele vai trabalhar, né? Ele vai se aprofundar bastante na teoria, tanto em termos de base conceitual, quanto estudar o que há mais de novo naquela área que está sendo feito em todo mundo. Tá? Então ele vai se deparar aí com, enfim, publicações recentes, inovações e avanços no tema que agrega bastante. E, logicamente, depois vem o mercado, né? Então, no programa acadêmico, se o aluno quiser seguir uma carreira acadêmica, ele vai estar apto aí a lecionar, né, tanto em instituições privadas ou públicas, e no profissional também ele vai estar aí levando a parte da inovação, né, para a empresa, que a gente vê que isso é uma coisa que vem crescendo bastante lá fora, isso é muito forte, né, mas aqui a gente nota que tem havido um interesse Bacana. Uma percepção maior com relação a esse quesito. Ok, professor. Deu para entender claramente, né, a diferença realmente do mestrado e do doutorado. Agora, nos últimos anos, né, a gente percebeu que existe uma nova modalidade. A gente consegue hoje diferenciar entre o mestrado acadêmico e o mestrado profissional. Tá? Então, tanto o mestrado como o doutorado, né, mas o mestrado profissional ele já é mais conhecido, né? E aí, essa pergunta me fazem o tempo todo, né? Qual a diferença entre o mestrado acadêmico e o mestrado profissional? Então, qual é a característica do aluno? Qual é o perfil do aluno? Né? Qual é o perfil do egresso de um mestrado profissional e do mestrado acadêmico? Ou seja, para quem deveria direcionar um mestrado acadêmico e quem deveria direcionar um mestrado profissional? Perfeito. Isso também é uma dúvida, na realidade, que a gente se depara muito. Inclusive várias ligações em ambas as secretarias, né, tanto na do acadêmico quanto na do profissional, as pessoas ainda têm dúvida com relação a isso. Tá? Logicamente que o acadêmico ele é mais difundido. Né? Se a gente for avaliar aí o número de egressos, ou seja, as pessoas que obtiveram título de mestrado ou doutorado acadêmico, ela é razoavelmente maior do que os egressos do mestrado profissional, porque na realidade são públicos totalmente diferentes. Tá?
Enquanto que no acadêmico, né, você tem a busca, geralmente as pessoas que tentam fazer o mestrado ou doutorado acadêmico, eles têm um objetivo, muitas vezes, de desenvolver pesquisa, né, academicamente falando, ou então se tornarem professores, como eu já mencionei anteriormente. Tá? O interessante no acadêmico é que o programa acadêmico ele possui fomento, né, de entidades como CNPq, CAPES e aqui a FACEP, que dá um apoio muito grande para os programas aqui de Pernambuco, a fundação daqui de Pernambuco. E aí, quando o aluno ele concorre a bolsas, por exemplo, então ele tem a dedicação exclusiva, tá certo, para desenvolver aquela pesquisa, até porque ele tem que mostrar os resultados, né, no fechamento aí do período, tanto do curso quanto do fechamento da bolsa. Então, aquele aluno do acadêmico ele vai desenvolver a pesquisa em algum tema associado às linhas de pesquisa do programa. Então, a gente tem lá as linhas de pesquisa do programa e aí o aluno ele vai ter que se adequar e trabalhar em cima dessas linhas. Tá? Com relação ao profissional, o foco é diferente, né? Ou seja, o público-alvo são profissionais que atuam no mercado, tá certo? E que buscam resolver aí o problema da empresa. Então, enfim, toda empresa, obviamente, tem vários problemas. Então, esse aluno ele vem, enfim, ganhar conhecimento, né, com a gente e com o intuito não de fazer uma dissertação, uma tese numa linha de pesquisa especificamente do programa, mas sim de fazer uma dissertação e uma tese que resolva um problema daquela empresa que ele atua. Então, são públicos totalmente diferentes, tá? Tanto no mestrado quanto no doutorado. Então, eu diria que essa aí seria a principal diferença. Né? E ainda mais que no profissional, o aluno ele trabalha, né? Então, ele não vai ter a dedicação exclusiva, isso é um ponto que muitas vezes pesa, mas que ele vai ter que trabalhar em paralelo, cursar as disciplinas, depois em paralelo ter um ano para desenvolver a pesquisa, até chegar ao produto final dele, que seria a parte da dissertação e tese. E aí vem uma questão interessante, né, que aí vem a parte do profissional que é muito importante hoje em dia, que é a parte da inovação, né, ou seja, desenvolvimento de produtos tecnológicos, desenvolvimento de produtos que tragam inovação para a empresa e que sejam logicamente aplicáveis à empresa para dar o retorno para a empresa. Essas seriam aí as principais diferenças entre os dois programas. Muito bom, muito bom. Ou seja, então fica claro, pessoal, que é o seguinte, né? O mestrado acadêmico é para quem realmente vai seguir a carreira acadêmica no intuito de que, ou pelo menos pretende, né? E o mestrado profissional já é o inverso, no sentido de que a pessoa tem que, obrigatoriamente, tem que estar trabalhando, tá? Por quê? E aí, ó, o que o professor falou que eu achei bacana foi resolver um problema. Que a função básica do engenheiro de produção é resolver problemas, sendo que aí no mestrado profissional você vai ter acesso à academia para ajudar a resolver esse problema. Então, realmente é uma proposta bem interessante isso, colocar a academia dentro, a academia, a universidade dentro da empresa, no sentido, através do aluno, né, do mestrado profissional, para que ele possa desenvolver esse problema e com justamente a dissertação de mestrado dele, do mestrado profissional, seria justamente resolver um problema da empresa, tá? Então isso é função básica aí do engenheiro de produção e com o apoio da academia seria bem, aí é que fica mais interessante ainda. Agora, professor, muita gente pergunta, poxa, mas eu consigo fazer um mestrado profissional trabalhando, né? Eu já entendi que tem que ser obrigatoriamente, né? Mas como é que seria essa questão? Ele pode realmente trabalhar e fazer o mestrado profissional, não é isso? Isso, perfeito. Na realidade, a gente até, quando a gente, enfim, tanto quando os candidatos nos procuram em termos de informação, quando já são selecionados como os alunos, né, a coordenação sempre, a gente sempre faz uma reunião no primeiro momento, né, e a gente sempre diz da importância, na realidade, de não ter apenas o contrato com a empresa, mas o contrato também em casa, né, porque na realidade ele vai ter que se dedicar. Então, ele vai ter que dedicar alguns finais de semana a estudar para poder dar conta, dado que durante a semana ele trabalha, e logicamente também tem que ter um bom senso da empresa, né? Sabendo que ele está lá para adquirir conhecimento e trazer para a empresa, e na realidade é perfeitamente viável, acho que depende apenas enfim, logicamente da parceria empresa-aluno, né? Mas também da força de vontade do aluno, que o ganho é muito grande. Legal. Tem até uma pergunta que está relacionada com o que a gente está batendo um papo aqui. Muita gente pergunta assim, já me perguntaram também várias vezes. O mestrado profissional ele tem a mesma validade de um mestrado acadêmico, né? Ou seja, se ele quiser dar aula com mestrado profissional a nível de titulação, a nível de concurso,
né? Assim, é só conversando, sim, né? É a mesma validade, o professor pode até comentar alguma coisa, pode adicionar, mas sim, tem a mesma validade. O mestrado profissional e o mestrado acadêmico tem o mesmo nível de validade, não tem diferença nenhuma. Correto, professor? Isso. Na realidade, mestrado profissional e mestrado acadêmico, o aluno, quando defende, ele é mestre, enfim, na área que ele estiver fazendo. No nosso caso, ele vai sair como mestre em engenharia de produção. Inclusive, aquele que finaliza um mestrado profissional, ele também pode lecionar, virar professor, tá? Porque ele é Isso. mestre. Então, se em algum momento, futuramente, ele sair da empresa e quiser seguir a carreira acadêmica, assim, ele tem o título de mestre, né? Não muda em absolutamente nada, ele é mestre em engenharia de produção e doutor em engenharia de produção da mesma forma. Muito bom. Muito bom. É isso aí, professor. Muito interessante assim, esse esclarecimento. Acho que o pessoal deve estar gostando bastante, porque são dúvidas rotineiras todo esse tempo aí. As pessoas me perguntam, a gente está podendo esclarecer agora. O professor, e sobre a perspectiva? A pessoa terminou o mestrado profissional, né? Qual seria a perspectiva do egresso do mestrado profissional? O que vocês estão observando no Departamento de Engenharia de Produção da UFPE, desses egressos? Qual a perspectiva da pessoa que termina um mestrado profissional como esse? Tá, isso também é uma questão interessante, né? Como eu falei anteriormente, acho que acima de tudo o ganho do conhecimento é gigantesco, agrega tanto para o aluno como para a empresa, e logicamente depois isso vai agregar, logicamente na carreira da empresa, dentro ou fora da carreira do aluno, dentro ou fora daquela empresa, tá? A gente já teve vários casos que o aluno no meio do mestrado já chegou a ser promovido dentro da empresa, pelo ganho de conhecimento que ele teve, já pelas melhorias que ele foi desenvolvendo na empresa ao longo do curso, com base no que ele aprendeu em termos de ferramentas no curso. Tá? Então, logicamente, você tem ganho de conhecimento, você tem uma chance de ter um crescimento muito bom na sua carreira, obviamente, porque você vai passar a ter um diferencial, né? Ou seja, você pode ter uma especialização, mas logicamente você tem um mestrado, um degrau maior, e depois um doutorado, um degrau maior ainda. Tá? E logicamente isso também vem em termos, muitas vezes, de questão de remuneração mesmo. Né? Dependendo da política da empresa, logicamente que a empresa também vai valorizar isso. E engraçado que só uma coisa, uma curiosidade, quando eu trabalhava, né, o meu chefe ele fazia mestrado profissional, né, era gerente de produção da petroquímica, ele fazia mestrado profissional em gerente de produção na UFPE, e o diretor da fábrica também já tinha feito o mestrado em engenharia de produção profissional, né, mestrado profissional em engenharia de produção da UFPE. Então, realmente você vê que pode realmente gerar uma necessidade de crescimento profissional, né? Tanto você buscando um aumento, né, de promoção, quanto você realmente está lá no topo, já como esse diretor, e realmente ele gostaria de fazer um mestrado profissional para avançar mais esse conceito, tá? Pessoal, agora vamos falar um pouquinho sobre os cursos de engenharia de produção, professor. Tanto no Brasil, de maneira geral, graduação e pós-graduação de engenharia de produção. Como é que está o quantitativo desses cursos? Teve um crescimento realmente nos últimos anos. Como é que está a quantidade desses cursos de engenharia de produção, tanto na graduação como na pós-graduação? Tá. Bom, o último levantamento que eu tenho em mente, a gente tem aí cerca de algo em torno de 800 cursos de graduação em engenharia de produção pelo Brasil. Tá? E isso, logicamente, se a gente comparar, cai absurdamente quando a gente compara os cursos de mestrado e doutorado. Então, você sai de 800 cursos de graduação em engenharia de produção e vai para algo em torno de 5 a 40 cursos de mestrado, em torno de 25 de doutorado, você falando de engenharia de produção no Brasil, né? 35 a 38 de mestrado acadêmico, uns 25 de doutorado. Mestrado profissional, se não me engano, hoje a gente tem 16. E doutorado profissional a gente tem apenas um. Ou seja, você vê que tem muita graduação, mas tem pouco mestrado e doutorado, inclusive 25 programas aí, né? Cai de 800. 800 é um número muito alto, né? Assim, para nível de Isso. graduação, mas para você ver a pós-graduação ela é bastante reduzida, né? Professor, e sobre a questão, como é feito essa questão, essa avaliação de um bom programa de mestrado profissional? Como é que eu posso dizer assim, olha, esse é um excelente programa de mestrado, esse é um excelente programa de doutorado? Como é que funciona a avaliação em relação aos programas de pós-graduação do mestrado e doutorado? Tá. Isso é bem interessante também.
Todos os programas de pós, stricto sensu, ou seja, mestrado, doutorado acadêmico ou profissional, eles são regidos pela CAPES, né? Então a gente tem uma série de requisitos a cumprir, em termos também, da mesma forma que o aluno tem que cumprir uma série de requisitos de desempenho dentro do programa para poder finalizar, né, o mestrado ou doutorado, o programa também é cobrado em requisitos de desempenho, tá? Em vários âmbitos pela CAPES. Então, como eu falei, existe uma avaliação que anteriormente ela era feita a cada 3 anos, era trienal, e acho que a última, a penúltima, ela passou a ser quadrienal. Então a gente tem esse ciclo, a cada 4 anos, cada programa ele é avaliado, tá certo? E existe uma escala de conceito entre os programas. Então, o programa acadêmico, por exemplo, ele vai do conceito 3 ao conceito 7, onde os conceitos 6 e 7 são programas que têm um nível de internacionalização muito grande, tá? Ou seja, trazem alunos de fora para cá, os professores têm uma rede de contatos muito grande lá fora, ocupam cargos de editoria de periódicos internacionais. Então, isso diferencia bastante. Tá? Então, para um programa ser 6 ou 7, que é o conceito máximo no acadêmico, ele tem que ter uma questão muito forte em termos de internacionalização, tanto do corpo docente quanto dos alunos que vêm para cá e os daqui também enfim, viajarem, apresentarem trabalhos e tudo mais. Tá? Já no profissional, a escala ela cai um pouco, ela vai do 3 ao 5. Então, você tem programas com conceito 3, 4 e 5. 5 seria a nota máxima. E esse conceito, os programas, eles são, como eu falei, regidos pela CAPES, mas a CAPES, ela divide, né, esses programas por áreas, tá? Áreas de conhecimento. Então, por exemplo, engenharia de produção, ela está dentro da área de engenharias 3, que a CAPES chama lá. Você tem engenharias 1, 2, 3. 3 engloba os cursos de engenharia de produção, engenharia mecânica, engenharia naval e aeroespacial. Então, todos esses 4 cursos, né, de todo o Brasil, eles seguem as mesmas regras definidas por aquela comissão que está à frente daquela engenharia. E são medidos mediante os mesmos critérios. Então, a cada 4 anos, você vai submetendo os resultados, a CAPES avalia e te diz se você manteve o conceito, se você aumentou de conceito, se você caiu de conceito, ou, em alguns casos muito específicos, o programa pode chegar mesmo até a fechar, por baixo desempenho. Entendi. E como está o FPE hoje, professor? Dentro desse cenário nacional, né, que é regido pela CAPES, como está o departamento hoje de engenharia de produção da UFPE nessa avaliação? Como é que o senhor vê hoje a nota que o departamento tem em relação à maneira às outras instituições? Tá. Bom, o FPE como um todo, a gente tem na realidade 3 programas de engenharia de produção. Então a gente tem em Recife o programa profissional, engenharia de produção, tem o programa acadêmico e tem outro programa acadêmico em Caruaru, tá? Que atua muito especificamente lá no desenvolvimento regional, com temas interessantíssimos também. Então, o programa de Caruaru ele é bem mais recente, tá? Ele foi aprovado em 2012, por exemplo, e começou em 2013. Então, ele ainda está indo para a sua segunda avaliação, né? A gente pode dizer aí que ele é um programa muito jovem ainda, e ele tem conceito 3, tá? O programa acadêmico de engenharia de produção daqui de Recife, ele tem nota máxima, ele tem conceito 7, tá? Pelo alto nível, enfim, de todos os indicadores que a CAPES avalia, então, principalmente de internacionalização, então, um programa, sem dúvida alguma, referência, tá certo? E o mestrado profissional, ele tem conceito 4, tá? Na área de engenharias 3 não tem nenhum mestrado profissional que tenha conceito 5. O máximo, hoje, nessa avaliação vigente, é o conceito 4, a gente tem o conceito 4 juntamente com outros cursos de mestrado profissional do Brasil. Entendi. Ou seja, então, tanto no mestrado acadêmico, quanto no mestrado profissional, hoje o departamento de engenharia de produção da UFPE, ele tem a nota máxima aí. Vamos dizer assim, a nota máxima no intuito de que nenhuma outra instituição tem uma nota maior do que a própria UFPE, o próprio departamento de engenharia de produção, né? Isso realmente é um motivo de conquista, né? De alegria. Parabenizo o senhor por esse resultado, né? Como coordenador do grupo, né, do curso de mestrado e doutorado. Tá? Agora, professor, tem uma pergunta que muita gente faz. As linhas de pesquisa, né? A engenharia de produção ela tem várias áreas, né? Mas
a UFPE, a engenharia de produção da UFPE, quais são as linhas de pesquisa que um possível candidato ao mestrado profissional e o doutorado pode realizar, né, dentro da engenharia de produção da UFPE? Quais são as áreas de pesquisa que vocês trabalham hoje? Tá. Só complementando a última pergunta, a gente também tem o doutorado profissional, né? Foi criado agora em 2019, recém-aprovado, e que está com as primeiras turmas nesse ano, tá? Então foi uma alegria muito grande para a gente aprovar esse doutorado profissional. Tanto o doutorado profissional quanto o mestrado profissional, eles têm o que a gente chama de área de concentração, linhas de pesquisa, né? Se a gente pensar aí numa hierarquia, você tem lá as áreas de concentração, linhas de pesquisa, e dentro de cada linha de pesquisa você vai ter N projetos de pesquisa. Então, se você entrar no site do programa, você vai ver todo o detalhamento, os professores que trabalham em cada linha e projeto de pesquisa, né? Como eles atuam, e a partir daí o candidato ele pode ter uma noção do que ele pode desenvolver em termos do que está disponível em termos de pesquisa para ele desenvolver. Tá? Então a gente tem hoje duas áreas de concentração. A gente tem a parte de pesquisa operacional e gestão da produção, são as duas áreas de concentração do programa, e tem umas linhas de pesquisa diferenciadas, né, justamente para que o candidato tenha essa diversidade de opções para poder escolher. Então a gente, por exemplo, vai ter uma linha de pesquisa associada com a parte de confiabilidade, manutenção e risco, tá certo? Risco industrial. A gente vai ter lá linhas associadas com a parte de sistema de apoio à decisão, sistema de informação, que é uma área que é muito forte no nosso programa, né? A gente trabalha muito com a parte de decisão. Tá? Vai ter também a parte de qualidade, otimização de processos, planejamento e gestão. Então, são linhas, na realidade, né, que quando a gente abre cada uma delas, você vai ter aí N projetos associados. Tá? Por exemplo, a gente tem uma linha relativamente nova que trabalha muito com a parte neuro. Tá? Então, são estudos num laboratório que a gente tem lá, onde a gente tenta associar o comportamento humano, né, enfim, as reações que cada indivíduo tem, por exemplo, para tomar de decisão. Então, é uma gama muito ampla que, na realidade, como a gente sabe gerir de produção, a gente consegue na realidade, desenvolver e aplicar em qualquer lugar. Essa que é a verdade. Né? Muito bom, muito bom. Professor, e sobre o público-alvo, né? Qual é o perfil, né, do público-alvo de pós-graduação aí, no mestrado profissional, no doutorado profissional de engenharia de produção? Como é que o senhor vê? Quem são as pessoas que realmente seria interessante realizar esse mestrado, esse doutorado profissional? Tá, essa é uma pergunta também bem interessante. Tá? Bom, o público, como eu falei, acho que vale a pena falar de novo, né? Diferencia um pouco do acadêmico para o profissional, né? Então, às vezes, a gente tem candidatos que querem fazer o profissional, mas, na realidade, eles queriam fazer o acadêmico, né? Aquele indivíduo, aquele possível aluno ou aluna que não trabalha e queria se inscrever, e, na realidade, o perfil dele seria o acadêmico. No perfil profissional, um público que geralmente nos procura, né, as empresas demandam isso com os seus candidatos, são pessoas que já têm uma certa experiência na área de liderança e na área de gestão. Tá? Ou seja, são pessoas que, na realidade, já têm alguma experiência profissional e estão buscando ali uma capacitação para resolver aí um problema mais interessante para a empresa. Mas nada impede, logicamente, que pessoas com poucos anos de atividade ou de formação não se candidatem pela empresa. Tá? Isso, logicamente, varia, não é uma regra, mas o perfil, eu diria que seriam pessoas que já têm um grau aí de experiência de liderança e de gestão de uma maneira mais abrangente. Legal. Então, pessoal, dá para entender o seguinte, né? Existe aí eu posso mestrado acadêmico e mestrado profissional, né? O mestrado acadêmico focado na dedicação exclusiva, realmente o mestrado acadêmico, o aluno tem que estar ali focado o dia inteiro dentro da instituição, realizando pesquisa, se dedicando àquilo. E o mestrado profissional, como o nome já diz, né? Não é que você pode trabalhar, não. Você tem que estar trabalhando para realizar o mestrado profissional, tá? Assim como também o doutorado. Existe o doutorado acadêmico e existe o doutorado também profissional, que você também, obrigatoriamente, para fazer o doutorado profissional, também que deve estar trabalhando, né? E o objetivo do mestrado, né, acadêmico é desenvolver a pesquisa, é buscar algo bem diferenciado em termos de inovação. E o mestrado profissional também é óbvio que busca a inovação, mas na solução
de problemas dentro de uma empresa. Isso foi o que eu achei bem interessante, acho bem interessante. Inclusive, foi que eu falei, o meu antigo chefe era gerente de produção, ele fez um mestrado profissional em engenharia de produção, aplicou, né, todo esse conceito dentro da linha de produção e a dissertação dele foi dentro da fábrica, ou seja, foi algo aplicado com resultado e a empresa teve realmente um benefício incrível, tanto a empresa como ele aprendeu, teve conhecimento, adquiriu conhecimento e a empresa também, porque teve um resultado daquilo, tudo isso com a orientação do orientador da época, do departamento, através do seu professor, né, da época. Professor, e o número de vagas? Como é que funciona o número de vagas, tanto para o mestrado profissional como para o doutorado profissional? Agora, antes que o senhor responda, pessoal, a gente vai daqui a pouco abrir as perguntas, então podem formular algumas perguntas aí. A gente está chegando quase no final aí, né, da nossa live. Eu queria abrir um pouco as perguntas aí, se vocês quiserem algumas perguntas, para a gente selecionar algumas para fazer para o professor, tá bom? Mas, professor, como é que seria essa questão das vagas e tanto do mestrado acadêmico quanto do mestrado profissional e o mestrado e o doutorado profissional? Certo. O número de vagas, na realidade, ele sempre tem uma variação de edital para edital, tá? Então a gente tem edital de seleção, por exemplo, agora que está aberto, finaliza as inscrições agora em julho, 13 de julho, onde a gente tem aí vagas para mestrado profissional, 20 vagas sendo ofertadas, e para a turma de doutorado, 5 vagas sendo ofertadas, tá? Quem tiver interesse, ou a empresa que tiver interesse, pode acessar lá até o nosso site, ppgep.org.br/pro de profissional, lá tem todas as informações, tá certo? E essa questão de vagas é como eu te falei, né? Então, tipo, esse edital está com esse número, geralmente não flutua muito, tá certo? Porque a gente tem um planejamento, logicamente, também da capacidade dos nossos professores de poderem orientar, né? Interessante é que alguns professores fazem parte tanto do profissional quanto do acadêmico, então toda essa expertise aí, né, do programa Conceito 7 também está presente, né, no nosso programa profissional. Tem essa troca que é muito interessante. Enfim, e aí a gente tem variando de edital para edital, tá certo? Então, mas geralmente o número de vagas disponíveis para doutorado é um pouco menor do que as vagas disponíveis para mestrado, dado, logicamente, também que a demanda em si é um pouco menor e o nível de exigência ao longo do tempo também é um pouco maior, né? Legal, legal, professor. Tem algumas perguntas já. Eu só queria aí dar o meu depoimento, vamos dizer assim, como um egresso, né, do doutorado e do mestrado, enfim, na verdade, eu fiz graduação, mestrado e doutorado dentro da UFPE, né, então, dentro de engenharia de produção. Eu sempre falo com os alunos assim, muita gente quando pergunta, e aí, vale a pena fazer um mestrado e doutorado? Olha, eu não conheço doutor em engenharia de produção desempregado, né? A tradução é essa, né, de maneira bem objetiva, né? Existe um nível de empregabilidade absurdo para quem é doutor em engenharia de produção. Aí falando na minha opinião, tá? Eu vejo que quando eu fiz o programa de doutorado, os alunos, ele já na metade do programa do doutorado, por exemplo, eles já conseguiam passar num concurso ou trabalhavam em alguma atividade que o mestrado ou o doutorado impulsionou a sua carreira. Então, realmente, o nível de empregabilidade é absurdo para quem faz mestrado e, óbvio, também, principalmente, lógico, depois do doutorado, tá? E é óbvio que você só pode fazer o doutorado se fizer o mestrado aí, deixando bem claro, tá? Bom, tem uma pergunta aqui do meu amigo Tomás, tá? Ele pergunta, professor, se a linha de pesquisa do seu mestrado profissional não estiver alinhado com a proposta do doutorado profissional, é possível fazer o mestrado profissional e seguir para o doutorado acadêmico? Ou seja, eu entendi que se eu fizer o mestrado profissional, depois eu posso seguir para o doutorado acadêmico. Acho que a pergunta seria essa, né? Professor, que aí o senhor pode, se o senhor entendeu assim também, pudesse responder. Tá, vou responder nessa linha de resposta. Bom, eu acho que, na realidade, um aluno que fez um mestrado profissional, o interessante é que ele tentasse seguir pelo doutorado profissional, né? Que eu estou entendendo que ele estaria aí desenvolvendo alguma atividade na empresa e daria continuidade, né? Na melhoria de algum processo ou inovação dentro daquela empresa. Então, na realidade, eu acho que seria o caminho mais lógico, tá?
A questão de fazer o mestrado profissional e seguir pelo acadêmico, isso acho que varia um pouco de cada curso, tá? Isso teria que ver, mas eu acredito que não haveria problema nenhum, tá? Mas assim, talvez cada programa tenha uma especificidade que eu não posso falar, dado que eu só sou coordenador do profissional. Então, assim, eu acredito que o mais lógico seria seguir pelo caminho mesmo do profissional, né? Seguir aí desenvolvendo produto tecnológico, inovação, dentro da empresa, dado que o mestrado profissional já foi feito. A Daniele Santos pergunta aqui, faz necessário definir o título do projeto proposto na inscrição? Aí eu acho que o senhor poderia falar um pouco o que é necessário aí para se inscrever, né? A gente sabe que tem que ter um projeto, né? E como é que funciona mais ou menos isso aí? Tá, boa pergunta. Precisa, tá? Logicamente que você vai elaborar um projeto inicial, né? Ou seja, a ideia daquilo que a empresa está buscando resolver, tá certo? Em termos de problema. E aí você vai associar esse projeto que você vai estar propondo dentro de uma das linhas de pesquisa do nosso programa. Como eu falei, está lá no site, e qualquer dúvida a secretaria está disponível para esclarecer as dúvidas. Mas é necessário um projeto basicamente com um objetivo, o que é que se busca, qual problema se busca resolver, o que é que você vai pensar em utilizar, tá certo? Logicamente, já emendando essa pergunta, talvez com outro que surja, logicamente que esse projeto inicial muito provavelmente não vai ser exatamente o teu projeto final, porque você vai agregar conhecimento, né? Basicamente, naquilo que você vai aprender ao longo do curso, das disciplinas, do aprendizado e tudo mais. Então, esse teu projeto com certeza vai sofrer algum upgrade em termos de qualidade, tá? Mas sim, para a seleção é preciso um projeto inicial e aí você avalia tanto a qualidade do projeto, tem uma série de pontos lá no edital, o alinhamento do projeto à linha de pesquisa, a parte de experiência de candidato, experiência profissional, se for doutorado, verifica-se aí o conhecimento da língua inglesa. Então, assim, tem vários pontos que seria interessante cada um dar uma lida lá no edital que está disponível na página do programa, tá? Mas o projeto, sim, seria obrigatório tanto para o mestrado quanto para o doutorado. Inclusive, pessoal, o professor Marcelo, ele está pelo Instagram do ppgep.pro, então quem tem interesse em fazer o mestrado, já entra nesse Instagram, já vai seguindo, e aí vai ter os contatos também para você entrar, falar com a secretaria, pegar maiores detalhes, parte burocrática, maiores informações, tá? Tem uma pergunta aqui também, professor. Acho que o senhor já respondeu, mas qual seria o melhor momento para fazer um mestrado ou um doutorado? Tá, essa pergunta é interessante, né? Isso vai depender muito do perfil de cada aluno, tá? O melhor momento, na realidade, eu acho, assim, que esperar demais talvez atrapalhe, né? Às vezes muitas vezes pode ficar, esse ano está complicado para mim, está muito pesado. Mas, por exemplo, falando do ambiente profissional, se você trabalha, sempre vai estar pesado para você, né? Alguma coisa que você vai ter com certeza que demandar mais tempo, demandar mais horas à noite, de madrugada, final de semana, tá certo? E logicamente que isso vai variar também de acordo com a parceria que o aluno tem com a empresa, né? Em termos, por exemplo, de flexibilidade de horário, tá? E isso, volto a dizer, não acaba apenas no ano da disciplina, depois tem o ano da pesquisa que também demanda tempo, tá? Mas eu entendo que se a empresa está investindo, ela também tem que entender que o aluno precisa ter tempo para trazer retorno para a empresa naquele projeto, tá certo? Então, o período em si, eu acho que o aluno, sentido que tem capacidade de encarar um mestrado, um doutorado, eu acho que não deveria deixar para trás, como o Helder falou, agrega bastante, tá? Traz resultados muito bons, tanto para a empresa e, logicamente, também agrega muito do currículo do aluno, tá certo? Em termos, logicamente, de um título a mais que ele vai ter e do conhecimento agregado, que é muito grande. Na minha opinião, o mestrado profissional ele tem que ser feito na hora que ele puder, que ele estiver realizando um trabalho dentro da empresa e que ele tenha necessidade de solucionar um problema. E isso é no primeiro dia de trabalho. Por aqui que pareça, eu brinco muito falando que a missão de um engenheiro de produção é resolver problemas. Então, você vai ter vários problemas dentro da empresa. Então, eu acho que não tem momento... a partir de quando você vira profissional, você já pode realizar o mestrado profissional porque você já é engenheiro, é óbvio, dentro de uma indústria, dentro de uma empresa, né? Que também pode ser dentro de uma área de serviço, mas você já está realizando a atividade de um engenheiro
E aquele conhecimento do mestrado profissional vai agregar, sem sombra de dúvida, para você, mesmo você sendo júnior, pleno ou sênior, tá? Uma pergunta aqui da Thaís é obrigatoriamente obter... peraí, que foi a segunda, ela fez outra. É obrigado ter vínculo com a empresa, ou seja, é obrigado estar trabalhando para poder realizar o mestrado profissional? Tá, isso é uma pergunta bem interessante. Tá, sim, você precisa ter um patrocínio de uma empresa, tá certo? O aluno ele não pode pagar o curso. O curso tem que ser patrocinado pela empresa, tá? Isso é uma resolução que existe e que todos os programas profissionais funcionam dessa forma. Então a ideia é justamente, ao invés de comparando novamente com o acadêmico, né, de uma agência de fomento, por exemplo, te dar uma bolsa, bancar o teu mestrado ou doutorado, a empresa que está interessada em resolver o problema, ela tem que bancar, né, investir aquele valor lá para, através do funcionário, né, vai virar um aluno e vai trazer o feedback e vai agregar valor para a empresa em termos de resultado. Tá? Então, sim, é obrigatório ter o patrocínio da empresa. Tem outra pergunta aqui, professor. Em termos de publicação, eu vi algumas de publicação, vou tentar resumir, né? O quanto é importante a publicação, seja em eventos mais simples, como congressos, ou em algumas revistas um pouco melhores, para a seleção de um mestrado? Tá. E isso é muito mais forte na seleção do mestrado e doutorado acadêmico, tá? Então, na seleção do programa acadêmico, até uma iniciação científica conta bastante, né? Porque aí mostra que o aluno fez pesquisa na graduação, tá certo? Então, se o aluno tiver iniciação científica, 1, 2 anos conta bastante no acadêmico. Se o aluno tiver artigo publicado em Congresso Nacional, também vai provavelmente contar na seleção do programa acadêmico. Se tiver artigo em periódico, melhor ainda, né? Com certeza vai pontuar mais ainda. Então, na parte acadêmica, isso é muito exigido, tá certo? Quando a gente fala da seleção do profissional, os pontos mais importantes, não que a publicação não seja, até porque quando o aluno entra hoje em dia no programa profissional, a parte da publicação também é bastante exigida. No mestrado, e com certeza ainda mais no doutorado, ele tem que publicar, tá certo? Também em congresso e em periódicos, mas na seleção o que pesa muito é a experiência profissional, tá certo? Então, se você entrar lá nos pontos a serem contemplados, você vai ver que tem um ponto forte de exigência de experiência profissional e também a questão do projeto de pesquisa que você vai estar submetendo, né? Se aquilo ali está alinhado, como eu falei, com os projetos de pesquisa, se é um problema interessante de se resolver, como é que vai ser resolvido, a compreensão do candidato com relação àquele contexto. Legal. O pessoal tem várias perguntas, mas eu acredito que são muito semelhantes. Aqui eu percebo que já respondemos todas, né? Em termos de valores, é bom, importante procurar a secretaria para conversar essa questão de valores, né? O professor falou do patrocínio da empresa, a empresa patrocinar realmente. Então, por isso que eu falo, segue o Instagram, né? O ppgep.pro aqui, que o professor tá. Então, segue lá. Já tem um postzinho com informações e telefones que você pode ligar para a secretaria, você pode entrar em contato pelo WhatsApp. As inscrições até 12 de julho, professor. 12 de julho ou 13? 13. 13 de julho, né? Tá bem em cima aí. Então, aí lá você consegue ver o que é preciso para fazer inscrição, em termos de projeto, linha de pesquisa. Também tem um site, tá? Eu acredito que essa seria a recomendação agora, entrar realmente no site em contato para quem deseja fazer esses questionamentos, tá? Se vocês não tiverem Isso. nenhuma pergunta mais aí, né, eu vou passar para o professor falar algum esclarecimento final que ele queira, tá? Porque as perguntas que eu estou vendo aqui são várias, mas eu acho que é tudo muito semelhante, tá? Em relação ao vínculo, mas o que é importante, assim, eu deixar mais uma vez sendo até um pouco redundante, né? Porque me perguntam muito isso, então, para resumir, né, o mestrado profissional é para quem realmente está trabalhando, está atuando e vai resolver, vai solucionar um problema dentro da empresa para que possa gerar resultado, enfim. E a dissertação do mestrado vai ser focada nisso. Já o mestrado acadêmico é algo mais de inovação, parte de pesquisa, tá? Óbvio, de novo, os dois podem ter inovação, mas é muito pesquisa acadêmica no lado acadêmico e o lado profissional, mestrado profissional, o doutorado profissional, que é bem interessante, nessa nova proposta também de doutorado profissional, muita gente não conhecia,
que também tem que estar trabalhando e vai resolver solucionar um problema maior ainda do que o mestrado profissional. E o título, já que perguntaram do mestrado, o título do doutorado profissional também é igual, né, professor? Ou seja, você, se tiver o título doutor profissional, você é doutor da mesma maneira que o doutor acadêmico. Ou seja, quando se for fazer um concurso, for participar de um concurso tanto universidade ou de uma Petrobras da vida, precisando de um doutor, algo desse tipo, o diploma é o mesmo, né, professor? Tanto doutorado profissional como mestrado profissional, não é isso? Perfeito, Helder, exatamente. É o mesmo, tem a mesma validade, tá certo? Não existe diferenciação em termos de um vale mais que o outro, vale a mesma coisa, tá? Só para fechar, eu esqueci, para quem tiver interesse, a gente está com a secretaria fisicamente fechada, né? Porque por conta dessa pandemia, mas a secretaria está com o número de WhatsApp. Então, quem tiver interesse também pode mandar um WhatsApp direto para a secretaria, que é o 3879-5599, tá? Quanto é? 3879-5599. Eu vou botar aqui, 3879 5599. 5599. Pronto, vou botar aqui, porque aí, Isso. pessoal, a secretaria do PPGEP, para quem quiser. Profissional. Certo. Só para eles, rapidinho aqui. Pronto. Então aí, pessoal, aí outros detalhes burocráticos, você entra em contato, tem o WhatsApp. Eu lembro que antes da pandemia existiam encontros, né, professor, para poder tirar dúvida. Eu lembro que os coordenadores abriam espaço para que os interessados fossem lá tirar dúvida, mas com questão da pandemia realmente fica complicado, mas aí tem o Instagram, tem o telefone, tá? E você pode tirar toda a dúvida. Eu recomendo realmente fazer mestrado. Sou suspeito a falar, né? Eu fiz graduação, mestrado, doutorado em engenharia de produção dentro da UFPS. Sou suspeito a falar, mas eu recomendo pela questão de empregabilidade, pela questão de solução de problemas. Enfim, é muito interessante estreitar esse laço entre a academia, ou seja, a universidade e as empresas, tá, pessoal? Queria agradecer a todos vocês. Queria agradecer também ao professor Marcelo Razin, coordenador do programa de mestrado e doutorado profissional da UFPE. Professor, últimas palavras aí, tá? Fique à vontade, muito obrigado, tá? Tá, Joelda, agradeço pela oportunidade, a gente está sempre à disposição, acho que é um tema bem interessante, né? Que gera muitas dúvidas aí das pessoas interessadas, mestrado, doutorado, acadêmico, profissional, como é que funciona a demanda, a dinâmica de cada programa, então são vários pontos realmente que são interessantes de discussão, tá? Então eu queria agradecer, dizer que estamos à disposição, estamos com o edital aberto encerrando dia 13, e muito provavelmente para o segundo semestre a gente deve estar lançando mais editais com previsão de início de turmas para 2021. Tá? Então é só ficar acompanhando, enfim, a página do programa, o Instagram, enfim, ficar entrando em contato com a secretaria, a gente está sempre à disposição para esclarecer. E eu aproveito para agradecer mais uma vez pela oportunidade. Eu que agradeço, professor. Muito bom, isso foi esclarecedor, né? Acho que todo mundo entendeu. Essa live vai ficar salva por um período aí, pessoal, tá? Para vocês também poderem ter a dúvida. E muito obrigado. Se você gostou dessa live, aí dá um print, né? Me marca para saber se você gostou, tá bom? E grande abraço, pessoal. Boa noite. Cuide-se. Obrigado, professor. Boa noite. Tchau, tchau. Obrigado. Boa noite. Tchau.